Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, 10 de dezembro de 2023, na nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Série esta que ocorre todos os domingos às 20 horas, quando eu e mais um grupo de amigos semanalmente nos encontramos, cada domingo para, de forma sistemática, fazermos o estudo do Evangelho. Cabe-nos, na noite de hoje, a responsabilidade de falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4. Então, o capítulo 17 do Evangelho é Sede Perfeitos. E o item 4, ele tem como subtítulo Os Bons Espíritas. Então, eu vou lendo e automaticamente vamos aí fazendo os comentários desta noite. Lembrando que esta é uma mensagem, aliás, um escrito do próprio Kardec. Então, ainda nós não entramos neste capítulo nas instruções dos espíritos. Ainda estamos naquela primeira parte, onde Kardec vai falando de determinados assuntos referentes ao capítulo em estudo. Capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, Os Bons Espíritas. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Então, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor esse primeiro parágrafo que Kardec coloca, é interessante, claro, observarmos o que foi estudado na semana passada no item 3. O item 3 que tem, aliás, como subtítulo O Homem de Bem. Então, o item 3, o Homem de Bem, e hoje nós estamos estudando o item 4, os Bons Espíritas. E esse primeiro esclarecimento trazido por Kardec, ele é muito importante, porque não basta apenas nós compreendermos as questões do Espiritismo. Estudar, gravar perguntas e respostas, saber exatamente tudo aquilo que minuciosamente os espíritos nos trouxeram através das mensagens, das psicografias, das psicofonias, juntamente com Kardec, para que ele pudesse fazer aquele apanhado do que realmente seria o mais importante e o mais significativo para a codificação do Espiritismo, lembrando sempre que Kardec recebia inúmeras mensagens de várias localidades a respeito dos assuntos que ele mesmo solicitava ajuda e orientação. E depois, com todo aquele material na mão, o próprio Kardec, juntamente com o amparo da espiritualidade, fazia aí o apanhado daquilo que seria mais importante, colocando então não só o seu parecer com relação ao assunto, mas depois nas instruções dos espíritos, algumas das mensagens que ele mesmo recebia. E é importante frisar que nós vamos encontrar outras mensagens, não só no Evangelho, mas também nas demais obras da codificação, como também nos livros que fazem parte
da Revista Espírita. Então, ele já inicia dizendo para nós, olha, você pode até compreender o Espiritismo, conhecer o Espiritismo, mas o mais importante é você sentir o Espiritismo, para que então você possa se candidatar a ser o homem de bem, que é referente ao item anterior. Porque, na realidade, ele nos fala que o verdadeiro espírita é o mesmo que o verdadeiro cristão. Não há diferença entre um e outro. Nós, muitas vezes, encontramos pessoas que não são espíritas, que muitas vezes não se filiam especificamente a nenhum segmento religioso, e elas se dizem cristãs, acreditam em Jesus, acreditam no Cristo, e são boas pessoas, pessoas que cumprem com suas tarefas, com seus compromissos, com as suas obrigatoriedades da sociedade e se tornam pessoas tão boas quanto muitas vezes aqueles que estão diretamente ligados a uma religião, a um segmento religioso. Então, ele nos mostra que é preciso sentir verdadeiramente o Espiritismo para que a gente possa compreender melhor qual é a função que o Espiritismo tem na nossa vida nesta atual encarnação. E ele nos relembra que o Espiritismo, em momento nenhum, traz para a humanidade nenhum tipo de moral nova. Nada de novo, nada de espetacular, nada de muito significativo. O Espiritismo nos faz apenas relembrar, através da nossa inteligência, tudo aquilo que foi praticado pelo Cristo, tudo aquilo que foi realizado por Jesus, não só através das suas palavras, mas principalmente através do seu exemplo. E quando então nós compreendemos o Espiritismo, entendemos o Espiritismo, passamos a observar que ele não nos traz nenhuma moral diferente daquela do Cristo, mas que ele nos faz relembrar palavras e exemplos de Jesus, a sua moral exemplificada ao longo da sua vida, nós vamos estabelecendo em nós uma fé inabalável e esclarecida. E a fé inabalável é aquela que está vivenciando conosco no dia a dia, para que possamos entender e compreender todas aquelas adversidades que costumeiramente costumamos vivenciar. E esclarecida, porque na realidade não basta apenas ter a fé, é preciso entender todos os acontecimentos que cercam a nossa existência, para que entendamos qual é a função nossa perante a sociedade e qual a função da sociedade perante nós no contexto de uma vida da qual nós estamos tendo a oportunidade de ter. Não simplesmente aceitar as coisas de bom grado, não simplesmente aceitar as coisas porque alguém falou, porque alguém disse, porque alguém comentou, mas irmos em busca daquilo que realmente seja a realidade, aquilo que seja a verdade. Ele continua: muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza
é da sua essência mesma e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então, aqui ele comenta nesse outro parágrafo que muitas pessoas acreditam nas manifestações espíritas. É muito comum nós nos depararmos com pessoas que não vão à casa espírita, não frequentam a casa espírita, mas gostam do espiritismo, procuram ler os livros da doutrina, não se envolvem, mas são pessoas que admiram o trabalho do espiritismo, o trabalho do espírita e também aquilo que os livros, as mensagens nos são oferecidas. Mas nem sempre essas pessoas apreendem, como diz o próprio Kardec, a consequência de tudo isso. Porque, na realidade, mediante determinadas situações, mediante determinados acontecimentos em suas vidas, essas pessoas acabam interpretando de uma maneira totalmente equivocada aquilo da qual estão presenciando, aquilo da qual estão vivendo. Isso ocorre muito nas questões da mediunidade, quando muitas vezes temos dentro de uma família uma pessoa que tem aí uma mediunidade um pouco mais aflorada, um pouco mais avançada no seu desenvolvimento, na sua manifestação, e às vezes essas pessoas que não frequentam, que não fazem parte da doutrina espírita, da casa espírita, não sabem perfeitamente como lidar com aquela situação. E acabam com isso entrando em pânico, sofrendo com essa situação, e aí são obrigadas a qualquer custo ir atrás de ajuda, ir atrás de apoio. E muitas vezes essas pessoas também não compreendem que a doutrina espírita, ela não é única e exclusivamente uma porta aberta para a nossa comunicabilidade com os espíritos, para a nossa comunicabilidade com aqueles da qual se chamam de mortos. Na realidade, a doutrina espírita tem por detrás de todos os seus ensinamentos filosóficos, científicos e morais, justamente o trabalho de moralização da alma, de moralização do espírito. E essa moralização, ela não está circunscrita exclusivamente à pessoa tornar-se santa, mas sim fazer com que ela mude determinadas posturas, que o espírito mude determinadas posturas e com isso haja uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento e de progresso. Ele até faz uma pergunta, aliás, duas: a que atribuir tudo isso? Será que falta alguma clareza da doutrina? E ele diz que não, porque na realidade a doutrina espírita ela não se cerca nem de alegorias e nem figuras. Ela vai diretamente ao ponto nesta comunicabilidade para que não haja falsas interpretações. Então, quando nós estudamos e passamos a conhecer melhor a doutrina espírita e observamos o seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, observamos que a filosofia indaga, pergunta, questiona, a religião nos permite experimentar, comprovar, e a moral vem fechar este triângulo para que desta forma nós possamos, de maneira segura, entender e compreender o porquê desta nossa comunicabilidade com o Espírito. Ele fala, inclusive, que a doutrina ela é clara por si só, porque, na realidade, quando nós fazemos um estudo das obras básicas,
e temos a possibilidade de ler mais alguns livros de Kardec, como também os livros da Revista Espírita, né, as publicações da Revista Espírita, nós vamos observar ali que os espíritos nos obrigam, de uma maneira muito sutil, a usar da nossa inteligência, a usar da nossa capacidade intelectual. Mesmo que nós não tenhamos um grande estudo, mesmo que nós não tenhamos uma faculdade, ou seja lá o que for, nós temos a possibilidade de gradualmente poder compreender toda a clareza que a doutrina espírita nos oferece. Então não há mistério. E ele nos fala que tanto para os iniciados, como para aqueles que já conhecem mais da doutrina espírita, ela é totalmente aberta, totalmente clara, para que nós possamos dela se aproveitar no crescimento individual, no crescimento espiritual e também no desenvolvimento moral. Ele continua: será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Então, olhem que interessante essa colocação que Kardec nos fala. Primeiro, ele pergunta: será que a pessoa, para compreender a doutrina, será que a pessoa, para observar melhor tudo aquilo que os espíritos nos ofereceram, ela precisa ter uma inteligência fora do comum? E ele diz que não, porque na realidade existem homens de notória capacidade que não conseguem compreender a doutrina e muitas vezes não aceitam a doutrina espírita, não aceitam esta comunicabilidade com os espíritos. E também vamos encontrar, por outro lado, como diz ele, inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, que lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então, às vezes, nós vemos jovens, pessoas mais novas, pessoas que não são portadoras de uma grande inteligência, que se apaixonam pela doutrina espírita. Veem na doutrina espírita uma abertura que lhes faltava para uma compreensão melhor com relação à vida e com relação a eles próprios. Algumas pessoas chegam até a comentar que parece que elas já conheciam a doutrina espírita, parecia que elas já tinham tido contato com a doutrina espírita. E aí ele explica de uma maneira bem fácil para nós o porquê que isso acontece. Ele diz: provém isso de que a parte, por assim dizer, material, ou seja, a parte material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade.
Então, quando olhamos para a questão material deste assunto, é preciso olhos para observar. Ou seja, é preciso que a pessoa veja, estude e observe para dar credibilidade. Enquanto a parte essencial, ou seja, aquela parte que está mais ligada a mim, espírito, ela exige apenas um certo grau de sensibilidade. Por isso, então, que aquela pessoa não acredita, não aceita, porque ela está envolta na questão material, ela está apenas vendo com os olhos da materialidade, então ela rejeita, enquanto que o outro, observando pelo lado essencial, pelo lado do espírito, ela consegue com mais facilidade e com mais sensibilidade aceitar e compreender e se sentir feliz pelo contato com a doutrina espírita. E Kardec chama isso de maturidade do senso moral. E como é que nós compreendemos essa maturidade do senso moral? A maturidade, ela está diretamente ligado a mim espírito. Olha que interessante, muitas vezes nós nos deparamos com uma pessoa de 60 anos, e aquela pessoa parece que tem uma postura, uma vida ainda muito infantil, tomando posturas e posições totalmente fora do contexto da sua idade. E às vezes nós olhamos para um jovem de 15, 16, 17 anos, que tem uma postura altamente desenvolvida, agindo como se fosse uma pessoa de 60 anos. Isto é, segundo Kardec, a maturidade do senso moral. Ou seja, espírito, nós, espíritos, atingimos já um senso moral elevado. Então, compreendemos melhor as coisas, aceitamos melhor as coisas e vivemos de forma melhor perante tudo aquilo que possa aparecer na nossa caminhada. E ele fala que essa maturidade que independe da idade e do grau de instrução. Independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Então, aquele espírito já é um espírito que vivenciou inúmeras experiências. Então, aquele ensino filosófico, científico, moral da doutrina espírita não é para ele nenhuma novidade, não é para ele, de modo algum, nenhum absurdo. Ele já traz o desenvolvimento, a maturidade do senso moral com ele próprio, que ele conquistou em encarnações anteriores. Então, ele, com mais facilidade, ele consegue aceitar todos os ensinamentos da doutrina espírita. Ele continua. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra,
não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atentem mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Ou então, guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Então, nesse parágrafo um pouco maior, ele nos relata que são muito difíceis, muito tenazes os laços da matéria, para permitir, de uma forma natural, que o espírito se desprenda das coisas da terra. Então, ele fala que é uma névoa que nos envolve e tira-nos a visão do infinito, da vida futura. E aí essas pessoas, essas almas, acabam se perdendo, rompendo com toda a tarefa de evolução e de progresso. Elas se deixam facilmente levar, como ele diz, pelos seus pendores, pelos seus hábitos, não percebendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Então, não há nada melhor do que os bens materiais, a riqueza, as facilidades, a vida farta, ou seja lá o que for. Ou até a vida mais difícil, mais dura, mais penosa. Então, a alma se prende em todos esses laços da vida material e ela não consegue enxergar adiante a possibilidade de transformação e mudança. Então, por mais que a doutrina seja clara, seja objetiva e seja direta nos seus ensinamentos, essa alma ela não consegue avançar. Quando ela avança um pouquinho, o que ela busca na comunicabilidade com os espíritos são somente os benefícios que possam eles trazer à sua vida material, melhorando o que já tem para aqueles que estão numa situação boa ou melhorando e muito para aqueles que se encontram numa situação ruim. A pessoa obtém algum amparo, obtém alguma ajuda, porque somos todos sempre amparados pela espiritualidade, e depois a pessoa novamente se afasta. Ela não consegue dar continuidade à sua tarefa de modificação e transformação. E Kardec fala que isso está diretamente ligado, novamente, à questão do senso moral daquela alma, ou seja, daquela maturidade do senso moral. A pessoa ela fica tão voltada para as questões materiais da vida que ela não consegue ver além da vida material. Ela não tem tempo, muitas vezes, para a espiritualidade. E ele chama esses espíritas de espíritas imperfeitos, porque, na realidade, muitos deles, segundo ele,
ficam a meio caminho ou se afastam definitivamente dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformar. Ou então, guardam as suas simpatias para os que lhes partilham ou compartilham das fraquezas ou das prevenções. Então, esses espíritas imperfeitos, eles acabam se afastando, eles acabam se desligando, porque quando nós começamos a estudar, começamos a ter um maior contato com o plano espiritual, vem à nossa consciência a obrigatoriedade da reforma, da mudança, da transformação, dessa maturidade do senso moral. E muitas vezes a pessoa não sente inclinação para isso, ela não sente vontade para isso. Ou simplesmente, como disse Kardec no início desse parágrafo, ela está tão envolvida com os laços da matéria que não tem forças para superar as suas próprias tendências. Mas ele não vê um mal em tudo isso. Tanto que no final ele diz: contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Então, a pessoa tem aqueles primeiros contatos com a doutrina, aquela primeira etapa de conhecimento da doutrina, mas ela não quer se envolver. Ela não gosta de se envolver, ela não tem tempo para se envolver, ela não tem disponibilidade para se envolver, ela não consegue superar as questões materiais da sua vida para se envolver com questões espirituais. Ela não consegue ainda desenvolver o senso, a maturidade do senso moral. Então, numa próxima existência, ela vai pegar toda a experiência adquirida neste primeiro contato aqui e lá ela vai dar continuidade a este processo. Então, ele não julga nem condena esse espírito imperfeito. Ele apenas o qualifica. É o espírito imperfeito. Ele vai até um determinado ponto e depois recua, ele não quer ir à frente. Então, tudo bem, não há problema. Isso já é o primeiro passo, que facilita a sua entrada para o segundo passo, que será numa outra existência. E ele termina dizendo assim: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável lhe torna a fé. Um é qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue. Se tem firme à vontade. Então, vejam, ele encerra mostrando para nós, de uma maneira bem racional, quem é aquele qualificado de espírita verdadeiro e sincero.
E ele diz que é aquele que se acha em grau superior de adiantamento moral. E eu volto a repetir, a questão moral não é a santificação de ninguém. A qualificação moral, o grau superior de adiantamento moral, é a nossa mudança, é a nossa transformação perante a vida, perante as dificuldades da vida, perante a sociedade, perante a família, perante o trabalho, perante tudo aquilo que nos cerca. A nossa postura diária, a nossa conduta diária, onde nós nos mantemos iguais, idênticos, aonde quer que estejamos e com quem quer que estejamos, sem que haja diferença de posturas, de pensamentos, de sentimentos, de palavras ou de ações. Seremos sempre a mesma pessoa, aonde quer que estejamos e com quem quer que estejamos. Então, ele fala que esse espírito ele vive esse conhecimento da doutrina espírita de uma maneira tão bonita, tão tocante, que o seu coração vibra uma fé inabalável por aquilo que lhe está sendo apresentado através da doutrina e desta comunicabilidade com os espíritos. E ainda ele fala: um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. E aí ele termina: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, a espiritualidade sabe, a espiritualidade vê e a espiritualidade entende todo o esforço que diariamente nós fazemos para que possamos nos modificar. E a nossa consciência é esse juiz implacável da qual carregamos diariamente. Porque todas as vezes em que cometemos uma injustiça, todas as vezes que cometemos um mal, ela automaticamente nos chama a atenção para que possamos voltar atrás e refazer aquilo que ficou errado. Através do perdão, através do pedido de desculpas e através de uma postura diferente para que possamos consertar aquilo que de mal tenhamos feito. Não só para os outros, às vezes para nós mesmos. E ele fala: enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, ou seja, aquele que pensa só na questão material, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Ou seja, desligar-se dele o quê? Da questão exclusivamente material. Não é que eu vou largar tudo e jogar tudo fora. Não. Eu preciso daquilo. Eu ainda dependo daquilo para a minha vida seguir o seu trâmite natural. Mas aquilo não me prende mais. Aquilo não é o mais importante na minha vida. Cumpro com minhas responsabilidades, com minhas obrigações, com tudo aquilo que me diz respeito, mas aquilo não é o mais importante. E aí nós nos lembramos de Paulo, quando ele diz: vivo no mundo, mas não sou do mundo. Então eu vivo no mundo e tenho que estar a par de tudo aquilo que o mundo me oferece, procurando utilizar-me de tudo da melhor maneira possível, em benefício próprio e em benefício daqueles que estão ao meu lado. Mas eu não sou do mundo, porque sou um espírito e a minha pátria de origem é a pátria espiritual. E ele fala que é preciso ter sempre firme a vontade.
para que a gente atinja, como ele disse lá no começo, aquela maturidade do senso moral. Este capítulo ele é muito bonito porque além dele falar da perfeição, do sede perfeitos, Kardec então vai colocando questões muito significativas, como esta que nós estamos falando hoje, do item 4, que é a questão dos bons espíritas, e aquilo que foi estudado na semana passada, que foi o item 3, que fala exclusivamente do homem de bem. E nós vamos ver que a semana próxima, que uma outra companheira vai fazer o estudo, que é o item 5, nós vamos encontrar ali a parábola do semeador. E depois, lá na frente, nós vamos ter as instruções dos espíritos com as suas mensagens. Então, nós vamos observando como é importante, como é significativo essa questão do ser de perfeito, do ser o bom espírita, da mensagem do semeador, enfim, de todo um contexto que faz para nós um bem incrível na questão de entendermos melhor a doutrina espírita, os seus ensinamentos, essa experiência que nós vamos vivenciando com a comunicação dos espíritos, mas principalmente a transformação que vai acontecendo em nós mesmos. E olha que muitas vezes nós nem precisamos fazer muito esforço. Essa transformação ela vai ocorrendo naturalmente mediante as experiências que nós vamos vivendo no dia a dia da vida. Então, nós passamos uma experiência hoje, aprendemos alguma coisa, amanhã passamos por uma, duas, três experiências e vamos aprendendo mais alguma coisa. Quando nos damos conta daqui um mês, um ano, nós estamos completamente diferentes do dia de hoje, porque a experiência nos beneficiou para que pudéssemos refletir melhor com relação a ela e com relação a tudo que ela nos ofereceu. Então, talvez o que nós tiramos de mais importante, exclusivamente deste item 4, os bons espíritas, é quando ele diz lá na frente que a maturidade do senso moral, ela independe da idade e do grau de instrução. Então, nós precisamos trabalhar em nós esta maturidade do senso moral, nos permitindo, através da prática do Espiritismo, através do estudo do Espiritismo, vivenciar de maneira mais profunda essa transformação, essa maturação do nosso senso moral. E gradualmente nós vamos observando que vamos progredindo, que vamos crescendo, que vamos mudando, que já não somos a mesma pessoa de ontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado e assim por diante. Querendo ou não, sem perceber, estamos diariamente progredindo e avançando. Para fechar o nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui uma mensagem. Essa mensagem ela está no livro Pão Nosso, Psicografia do Chico, editado por Emmanuel, é o capítulo 174. Então, o livro Pão Nosso, capítulo 174. E ela tem como título Espiritismo na Fé, que tem tudo a ver, né, com aquilo que a lição do Evangelho nos trouxe no dia de hoje, né? Conhecer o Espiritismo, viver o Espiritismo, aliás, conhecer o Espiritismo, sentir o Espiritismo e viver o Espiritismo, para que a nossa fé esteja completamente fundamentada no desenvolvimento e no progresso. Então,
capítulo 174 do livro Pão Nosso, Espiritismo na Fé. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Jesus, em Marcos, capítulo 16, versículo 17. E Jesus diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E aí Emmanuel coloca: permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado de mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da Igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Olha que bonita a mensagem. Bem a ver com o estudo do Evangelho de hoje, dos bons espíritas, trazido por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo,
e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Então, fica aí, queridos amigos, o nosso estudo de hoje, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. Desejo a todos vocês um bom final de domingo, um bom descanso e que tenhamos aí uma semana repleta de muita alegria, de muita saúde, de muita paz a você, a sua família, ao seu lar, e que aonde quer que nós estejamos, que possamos de alguma forma, de alguma maneira, atuarmos como o bom espírita ou o bom cristão, como disse Kardec, procurando fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. E mesmo que venhamos a tropeçar, a errar, a falhar, que tenhamos calma e tranquilidade, que nos utilizemos daquela reflexão interior, para que assim o nosso senso moral se desenvolva, a maturidade se desenvolva na parte espiritual e com isso possamos angariar dias mais felizes e proveitosos na nossa caminhada. Convido a você para que conheça a nossa web rádio Espiritismo e Vida. Você pode baixar o nosso aplicativo lá na loja do Google Play. É só você clicar lá na lupinha e registrar Web Rádio Espiritismo e Vida, e aí você vai ter a possibilidade de baixar o aplicativo, ver o site da rádio, e lá em cima, à esquerda, na parte superior, tem um botãozinho onde, ao clicar, você vai poder ouvir toda a programação da nossa rádio, todos os dias da semana, 24 horas por dia. E conhecer também a nossa programação aqui no nosso canal do YouTube. Todos os dias à noite, temos aí uma série que traz sempre o ensinamento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Agradeço pela sua participação, pela ajuda na divulgação e que o Divino Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine para que continuemos trabalhando juntos para a divulgação da doutrina e do seu Evangelho. Muita paz e que Jesus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo encontro.